O Mahabharata. De Krishna de Vaipayana Vyasa. Livro 3. Arjuna Bigamana Parva. Capítulo 22. Krishna destrói Salva. Retorna dos Pandavas para Dvaraka. Vasudeva continuou: então, ó o principal da família Bharata, erguendo o meu arco belo, eu comecei a cortar com minhas flechas as cabeças dos inimigos dos celestiais para fora daquele carro de metais valiosos. E eu comecei a atirar do charanga muitas setas de boa aparência das formas de cobras, capazes de ir até uma grande altura e possuidoras de energia intensa. E, ó o perpetuador da linhagem Kuru, eu não podia então ver o carro de metais valiosos, pois ele tinha desaparecido por meio de ilusão. Eu fiquei então muito surpreso. Aquela hoste de Danavas então, ó o Bharata, de rostos e cabelos pavorosos, deu um uivo alto enquanto eu estava esperando por isso. Naquela batalha feroz, eu então, com o objetivo de destruí-los, fixei na corda do meu arco a arma capaz de perfurar os inimigos se somente seu som fosse inaudível. Após isso os seus gritos cessaram. Mas aqueles Danavas que tinha dado aquele grito foram todos mortos por aquelas minhas setas brilhantes como o próprio sol, e capazes de atingir pela percepção do som apenas. E depois que o grito tinha parado em um local, ó o Rei Poderoso, outro grito procedeu de outro quadrante. Para lá também eu enviei as minhas setas. Dessa maneira, ó o Bharata, os Asuras começaram a gritar em todos os 10 quadrantes acima e de lado a lado. Esses foram todos mortos por mim, isto é, aqueles que estavam nos céus e que estavam invisíveis, com setas de formas diversas, e armas celestes insufladas com mantras. Então, ó herói, aquele carro de metais preciosos capaz de ir a qualquer lugar à vontade, confundindo os meus olhos, reapareceu em Pragjyotisha. E então os Danavas destruidores de formas ferozes de repente me inundaram como uma chuva poderosa de rochas. E, ó o principal dos monarcas, torrentes de rochas caindo sobre mim me cobriram, e eu comecei a crescer como um formigueiro, com seus topos e cumes. E coberto junto com meus cavalos e auriga e mastros de bandeira, com rochedos por todos os lados, eu desapareci totalmente de vista. Então aqueles principais dos heróis da tribo Vrishni que eram do meu exército foram tomados pelo pânico, e todos de repente começaram a fugir em todas as direções. E vendo-me naquela situação, ó o rei, o céu, o firmamento, e a terra estavam cheios de exclamações de ó e ai. E então, ó monarca, meus amigos cheios de tristeza e dor começaram a chorar e a lamentar com corações pesados. E o deleite encheu os corações dos inimigos. E ó tu que nunca vacilaste, eu soube disso depois de eu ter derrotado o inimigo. E então manejando o raio, aquela arma favorita de Indra, capaz de rachar pedras, eu destruí aquela massa inteira de rochedos. Mas meus corcéis, atormentados pelo peso das pedras e quase às portas da morte começaram a tremer. E me vendo, todos os meus amigos se regozijaram novamente assim como homens se regozijam ao verem o sol se erguer no céu, dissipando as nuvens. E vendo os meus cavalos quase em seu último suspiro, afligidos por aquela carga de pedras, meu auriga falou a mim em palavras adequadas à ocasião: ó tu da tribo Vrishni, vê salva o dono do carro de metais preciosos sentado lá. Não o desconsideres. Empenha-te. Abandona a tua indulgência e consideração por Salva. Mata Salva, ó tu de braços poderosos. Ó Keshava, não o deixes viver. Ó herói, ó tu destruidor daqueles que não são teus amigos, inimigos, um inimigo deve ser morto com todo esforço. Mesmo um inimigo fraco que está sob os pés de um homem dotado de força não deve ser desconsiderado pelo último, o que, eu direi, de alguém que nos desafia para a luta. Portanto, ó tu tigre entre homens, empregando todos os esforços, mata-o, ó Senhor, ó tu principal da tribo Vrishni. Não demores novamente. Ele não pode ser vencido por medidas mais brandas. E em minha opinião não pode ser teu amigo aquele que está lutando contigo e que devastou Dvaraka.
Ó Kaunteya, ouvindo essas palavras do meu auriga, e sabendo que o que ele disse era verdade, eu dirigi minha atenção à luta, de novo, com o objetivo de matar Salva e destruir o carro de metais valiosos. E, ó herói, dizendo para Daruka, para um momento eu fixei na corda do meu arco a minha arma de fogo favorita, brilhante e de origem celeste, de força irresistível, e incapaz de ser desviada, repleta de energia, capaz de penetrar em tudo, e de grande esplendor. E dizendo, destrua o carro de metais preciosos junto com todos os inimigos que estão nele. Eu o lancei com a força dos meus braços e em cólera com mantras o grande disco poderoso Sudarsana que reduziu a cinzas em batalha Yakshas e Rakshasas e Danavas e reis nascidos em tribos impuras, afiado como navalha, e sem mácula, como Yama o destruidor, e incomparável, e que mata inimigos. E subindo ao céu ele parecia um segundo sol de extrema refulgência no fim do Yuga. E se aproximando da cidade de Sauba cujo esplendor tinha desaparecido o disco passou em linha reta através dela, assim como uma serra divide uma árvore alta. E cortada em dois pela energia do Sudarsana ela caiu como a cidade de Tripura derrubada pelas flechas de Mahesvara. E depois que a cidade de Sauba tinha caído o disco voltou para as minhas mãos. E erguendo-o mais uma vez eu arremessei com força dizendo, vai até Salva. O disco então partiu em dois Salva que naquele conflito violento estava a ponto de arremessar uma massa pesada. E com sua energia ele colocou o inimigo em chamas. E depois que aquele guerreiro corajoso estava morto, as mulheres Danava desalentadas fugiram em todas as direções, exclamando ó! E ai! E colocando a minha carruagem em frente à cidade de Sauba eu alegremente soprei minha concha e alegrei os corações dos meus amigos. E vendo a sua cidade, alta como o pico de Meru, com seus palácios e portões completamente destruída, e toda em chamas, os Danavas fugiram com medo. E tendo assim destruído a cidade de Sauba e matado Salva eu voltei aos Anartas e alegrei meus amigos. E, ó rei, foi por essa razão que eu não pude ir à cidade que recebeu o nome de Elefante, Hastinapura, ó destruidor de heróis hostis. Ó guerreiro, se eu tivesse ido, Suryodhana não estaria vivo ou a partida de dados não teria ocorrido. O que eu posso fazer agora? É difícil confinar as águas depois que a represa foi quebrada. Vaisampayana continuou, tendo se dirigido ao Kaurava dessa maneira, aquele mais notável dos homens, de braços poderosos, o matador de Madhu, possuidor de toda a graça, saudando os Pandavas, se preparou para partir. E o herói poderosamente armado saudou reverentemente Yudhishthira o justo, e o rei em retribuição e Bhima também cheiraram o topo de sua cabeça. Ele foi abraçado por Arjuna, e os gêmeos o saudaram com reverência. Ele foi devidamente honrado por Daumya, e cultuado com lágrimas por Draupadi. E fazendo Subhadra e Abhimanyu subirem em seu carro dourado, Krishna subiu nele adorado pelos Pandavas. E consolando Yudhishthira, Krishna partiu para Dvaraka em seu carro resplandecente como o sol e ao qual estavam unidos os cavalos Saivya e Sugriva. E depois que ele da linhagem da Shara tinha partido, Drishtadyumna, o filho de Prishata, também partiu para sua própria cidade, levando consigo os filhos de Draupadi. E o rei de Shedin, Drishtaketu também, levando sua irmã com ele partiu para sua bela cidade de Suktimati, depois de se despedir dos Pandavas. E, ó Bharata, os Kaikeyas também, com a permissão do filho de Kunti possuidor de energia imensurável, tendo saudado reverencialmente todos os Pandavas, foram embora. Mas os Brahmanes e os Vaisyas e os habitantes do reino de Yudhishthira, embora repetidamente pedidos para partir, não deixaram os Pandavas. Ó o principal dos reis, ó o touro da raça Bharata, a multidão que cercava aqueles de grande alma na floresta de Kamyaka parecia extraordinária. E Yudhishthira, honrando aqueles Brahmanes de mente elevada, no devido tempo ordenou seus homens, dizendo aprontem o carro. Capítulo 23. Os Pandavas se dirigem mais além na floresta.
Vaisampayana continuou: depois que o chefe dos Daksharas tinha partido, o heróico Yudhishthira, e Bhima, e Arjuna, e os gêmeos, cada um parecido com Shiva, e Krishna, e seu sacerdote, subindo em carros valiosos aos quais estavam unidos corcéis excelentes, entraram juntos na floresta. E no momento de ir eles distribuíram nísticas de ouro e roupas vacas para os brahmanes versados em Siksha e Akshara e mantras. E 20 servidores o seguiram equipados com arcos, e cordas de arcos, e armas brilhantes, e flechas e setas e mecanismos de destruição. E levando as roupas e ornamentos da princesa, e as aias e as criadas, Indrasena seguiu rapidamente os príncipes em um carro. E então se aproximando do melhor dos Kurus, os cidadãos de grande mente andaram ao redor dele. E os principais brahmanes de Kuru Jangala o saudaram alegremente. E junto com seus irmãos, Yudhishthira o justo de sua parte saudou-os alegremente. E o rei ilustre parou lá um pouco, contemplando a multidão dos habitantes de Kuru Jangala. E o touro ilustre entre os Kurus sentiu por eles como um pai sente por seus filhos, e eles também sentiram pelo chefe Kuru assim como filhos sentem pelo pai. E aquela grande multidão, se aproximando do herói Kuru, permaneceu em volta dele. E, ó rei, afetados pelo acanhamento, e com lágrimas nos olhos, eles todos exclamaram: Pai, ó Senhor! Ó Dharma! E eles disseram: Tu és o chefe dos Kurus, e o rei de nós, teus súditos. Aonde tu vais, ó monarca justo, deixando todos estes cidadãos e os habitantes do país, como um pai deixando os filhos? Que vergonha para o filho de coração cruel de Dhritarashtra! Que vergonha para o filho de mente má de Suvala! Que vergonha para Karna! Pois, ó o principal dos monarcas, aqueles canalhas sempre desejam o mal para ti que és firme em virtude. Tendo tu mesmo fundado a cidade inigualável de Indraprasta do esplendor do próprio Kailasa, aonde tu vais, deixando-a, ó o rei ilustre e justo, ó o realizador de atos extraordinários. Ó o ilustre, deixando aquele palácio inigualável construído por Maya, o qual possui o esplendor do palácio dos próprios celestiais, e que é como uma ilusão celeste, sempre guardado pelos deuses, aonde tu vais, ó o filho de Dharma. E Vibatsu, conhecendo os caminhos da virtude, prazer, e lucro, disse para eles em voz alta: vivendo na floresta, o rei pretende tirar o bom nome de seus inimigos. Ó vocês com os regenerados em sua dianteira, versados em virtude e lucro, aproximando-se dos ascetas e separadamente e inclinando-os à benevolência, relatem para eles o que possa ser para o nosso bem supremo. Após ouvirem essas palavras de Arjuna, os brahmanes e as outras classes, ó rei, saudando alegremente, andaram ao redor do principal dos homens virtuosos. E se despedindo do filho de Prita, e de Vrikudara, e de Dhananjaya e de Ajnaseni, e dos gêmeos, e mandados por Yudhishthira, eles voltaram para as suas respectivas residências no reino com corações pesados. Capítulo 24. Vão para o lago de Vaitavana. Vaisampayana disse, depois que eles tinham partido, Yudhishthira, o filho virtuoso de Kunti, firme em suas promessas, dirigiu-se a todos os seus irmãos, dizendo: nós teremos que morar na floresta solitária por esses 12 anos. Procurem, portanto, nesta floresta imensa por algum local cheio de aves e veados e flores e frutas, belo de contemplar, e auspicioso, e habitado por pessoas virtuosas, e onde nós possamos morar agradavelmente por todos esses anos. Assim abordado por Yudhishthira, Dhananjaya respondeu ao filho de Dharma, depois de reverenciar o rei ilustre como se ele fosse seu preceptor espiritual. E Arjuna disse: tu visitaste respeitosamente todos os rishis famosos e idosos. Não há nada desconhecido por ti no mundo dos homens. E, ó touro da raça Bharata, tu sempre serviste com reverência aos brahmanes inclusive de Vaipayana e outros, e Narada de grande mérito ascético, que, com sentido sob controle, sempre vai aos portões de todos os mundos, do mundo dos deuses até o de Brahma, incluindo o dos Gandharvas e das Apsaras. E tu conheces, sem dúvida, as opiniões dos brahmanes, e, ó rei, sua destreza também. E, ó monarca, tu sabes o que está previsto para nos fazer bem.
E, ó grande rei, nós viveremos onde quer que tu queiras. Lá está aquele lago, cheio de água sagrada, chamado de Vaitavana, cheio de flores, e encantador de olhar, e habitado por muitas espécies de aves. Se, ó rei, isso te agradar, nós gostaríamos de morar lá por esses 12 anos. Tu pensas de outra maneira? Yudhishthira respondeu, ó Parta, o que tu disseste é aprovado por mim. Vamos àquele lago sagrado e célebre e grande chamado de Vaitavana. Vaisampayana continuou, então os filhos virtuosos de Pandu, acompanhados por numerosos brahmanes, foram todos ao lago sagrado chamado de Vaitavana. Yudhishthira foi cercado por numerosos brahmanes, alguns dos quais sacrificavam com fogo e alguns sem, e alguns dos quais, dedicados ao estudo dos Vedas, viviam de esmolas ou eram da classe chamada Vanaprastas. E o rei estava também cercado por centenas de Mahatmas coroados com êxito ascético e de votos rígidos. E aqueles touros da raça Bharata, os filhos de Pandu, partindo com aqueles numerosos brahmanes, entraram nas florestas sagradas e encantadoras de Dvaita. E o rei viu aquela floresta coberta no fim do verão com salas, e palmeiras, e mangueiras, e marducas, e nipas e kadambas e sadjas e arjunas, e karnikas, muitas delas cobertas de flores. E bandos de paviões e datiuas e chacoras e varins e coquilas, pousados nos topos das árvores mais altas daquela floresta, estavam cantando suas notas harmoniosas. E o rei também viu naquela floresta imensa manadas de elefantes gigantescos enormes como colinas, com suco temporal escorrendo na época do cio, acompanhados por manadas de elefantas. E se aproximando do belo Bhagavati, Sarasvati, o rei viu muitos ascetas coroados de êxito nas habitações naquela floresta, e homens virtuosos de almas santificadas vestidos em cascas de árvores e tendo madeixas emaranhadas nas cabeças. E descendo de seus carros, o rei, aquele principal dos homens virtuosos, com seus irmãos e seguidores, entraram naquela floresta como Indra de energia incomensurável entrando no céu. E multidões de charamanas e siddhas, desejosos de ver o monarca dedicado à verdade, foram em direção a ele. E os habitantes daquela floresta permaneceram circundando aquele leão entre reis possuidor de grande inteligência. E saudando todos os siddhas, e saudado por eles em retorno como um rei ou um deus deve ser, aquele principal dos homens virtuosos entrou na floresta com as mãos unidas, acompanhado por todos aqueles principais dos regenerados. E o rei ilustre e virtuoso, saudado em retorno por aqueles ascetas virtuosos que tinham se aproximado dele, sentou-se no meio deles na base de uma árvore grande decorada com flores, como seu pai, Pandu, no passado. E aqueles principais da linhagem Bharata, Bhima e Dhananjaya, e os gêmeos e Krishna e seus seguidores, todos fatigados, deixando seus veículos, sentaram-se em volta daquele melhor dos reis. E aquela árvore forte abaixada com o peso das trepadeiras, com aqueles 5 arqueiros ilustres que tinham ido lá para descansar sentando-se sob ela, parecia uma montanha com 5 elefantes enormes descansando ao seu lado. Capítulo 25. Markandeya chega. Palavras: eu sou poderoso. Vaisampayana disse, tendo caído em desgraça, aqueles príncipes assim obtiveram finalmente uma habitação agradável naquela floresta. E lá naqueles bosques cheios de árvores sala e banhados pelo Sarasvati, eles que eram como muitos Indras começaram a passar o seu tempo. E o rei ilustre, aquele touro da raça Kuru, se pôs a agradar a todos os jatis e munis e aos principais brahmanes naquela floresta, por oferendas de frutas e raízes excelentes. E seu sacerdote, Dauni, dotado de grande energia, como um pai para aqueles príncipes, começou a realizar os ritos sacrificais de Ishti e Paitreya para os Pandavas residindo naquela grande floresta. E chegou lá, como um convidado, na residência dos Pandavas ilustres, vivendo na floresta depois da perda de seu reino, o idoso Rishi Markandeya, possuidor de energia intensa e abundante.
E aquele touro da raça Kuru, Yudhishthira de grande alma, possuidor de força e destreza inigualáveis, prestou sua homenagem àquele grande Muni, reverenciado por celestiais e rishis e homens, e possuidor do esplendor do fogo ardente. E aquele Muni ilustre e conhecedor de tudo, de energia sem igual, vendo Draupadi e Yudhishthira e Bhima e Arjuna no meio dos ascetas, sorriu, lembrando-se de Rama. E Yudhishthira o justo, aparentemente angustiado por isso, questionou, dizendo: todos estes ascetas estão pesarosos por me verem aqui. Por que é que somente tu ris, como se em alegria, na presença deles? Markandeya respondeu: ó filho, eu também estou triste e não rio de alegria. Nem o orgulho nascido da alegria possui meu coração. Vendo hoje o infortúnio, eu me lembro de Rama, o filho de Dasarata, dedicado à verdade. Aquele mesmo Rama, acompanhado por Lakshmana, morou nas florestas por ordem de seu pai. Ó filho de Prita, eu o vi antigamente vagando com seu arco no topo das colinas Rishyamukha. O ilustre Rama era como Indra, o senhor do próprio Yama, e o matador de Namushi. Ainda assim aquele impecável teve que morar na floresta por ordem de seu pai, aceitando isso como seu dever. O ilustre Rama era igual a Sakra em bravura, e invencível em batalha. E ainda assim ele teve que percorrer a floresta renunciando a todos os prazeres. Portanto ninguém deve agir injustamente, dizendo: eu sou poderoso. Os reis Nabaga e Bhagirata e outros, tendo subjugado pela verdade este mundo limitado pelos Mahis, finalmente, alcançaram, ó filho, todas as regiões após a morte. Portanto, ninguém deve agir injustamente dizendo: eu sou poderoso. E, ó exaltado dos homens, o rei virtuoso e sincero de Kasi e Karsha era chamado de cachorro louco por ter renunciado aos seus territórios e riquezas. Portanto, ninguém deve agir injustamente dizendo: eu sou poderoso. Ó o melhor dos homens, ó o filho de Prita, os 7 rishis justos, por terem cumprido a lei prescrita pelo próprio Criador nos Vedas, brilham no firmamento. Portanto, ninguém deve agir injustamente dizendo: eu sou poderoso. Vê, ó o rei, os elefantes poderosos, enormes como rochedos de montanha e equipados com presas, não violam, ó exaltado dos homens, as leis do Criador. Portanto, ninguém deve agir injustamente dizendo: o poder é meu. E, ó o principal dos monarcas, vê todas as criaturas agindo de acordo com a sua espécie, como ordenado pelo Criador. Portanto, ninguém deve agir injustamente dizendo: o poder é meu. Ó filho de Prita, em verdade, e virtude, e comportamento apropriado, e modéstia, tu superaste a todas as criaturas, e a tua fama e energia são tão brilhantes quanto o fogo ou o sol. Firme em tuas promessas, ó ilustre, tendo passado nas florestas o teu exílio doloroso, tu, ó rei, arrebatarás novamente dos Kauravas a tua prosperidade resplandecente com a ajuda da tua própria energia. Vaisampayana continuou, tendo falado essas palavras para Yudhishthira, sentado, no meio dos ascetas com amigos, o grande Rishi tendo também soldado Dalmya e todos os Pandavas partiu na direção norte.